Explicação. Pois bem, eu ainda vou chegar nessa parte das nossas perestroika, esse finalzinho aqui, que acho que é muito cedo pra falar disso ainda. Mas enfim, o que eu queria chegar com essa parte aqui da detente, né, é que houve uma aceitação das áreas de influência e a negociação política como forma de convivência entre superpotências. Enfim, ainda vou chegar nessa parte aqui. Quais foram então os conflitos principais que aconteceram durante a Guerra Fria, né? Que foram reflexos claros dessa disputa de áreas de influência, enfim. O primeiro deles foi a Guerra da Coreia, que aconteceu em 1950 e foi até 1953. Então, foi o primeiro grande conflito entre ideologias ocidentais capitalistas e orientais socialistas. Então, a Príncipe da Coreia, ela foi dividida em 1945 no paralelo 38. E a Coreia do Norte sendo comunista e a Coreia do Sul capitalista. E ambas reivindicavam a reunificação do país sob seu controle. É porque assim, a Coreia, em 1910, foi conquistada pelo Japão. Virou uma colônia japonesa. Depois que o Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, a Coreia se livrou. Só que aí ela se tornou uma área de ocupação de tropas soviéticas e tropas americanas. Ficou de acordo que o paralelo 38 separaria essas zonas de ocupação aí da União Soviética e dos Estados Unidos. E, tipo, depois disso, acabou criando-se essa reivindicação de reunificação do país, tanto pelo lado comunista quanto pelo lado capitalista. Já a Coreia do Norte estava tentando há muito tempo já dar golpe de Estado para fazer o país todo comunista, enfim. Só que em 1950 a coisa chega no nível que a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética, depois de várias tentativas de derrubar o governo, invadiu e ocupou a capital Seul, com o intuito de unificar a Coreia sob o regime socialista. Esse aí foi o início do conflito. Aí, forças da ONU, apoiadas pelos Estados Unidos, reconquistam Seul e partiram para uma investida contra o norte. Só que a China, ela achava que os Estados Unidos estava querendo invadir ela também. Então ela se sente ameaçada e ajuda e manda tropas para ajudar os norte-coreanos. Isso vai desencadear uma contraofensiva que vai fazer o recuo das forças do Ocidente. Então, primeiro teve um ataque norte-coreano, depois eles foram repelidos e as forças da ONU e dos Estados Unidos começaram a fazer progresso, só que eles estavam chegando perto da China, aí a China se assustou e ajudou os norte-coreanos, aí os norte-coreanos e os chineses começaram a voltar de novo, né? E acabou que, no final das contas, o fronte se estabilizou no paralelo 38 e em 1953 eles assinaram um armistício de Panmunjom. E, assim, pôs fim, entre aspas, à guerra, porque a guerra não acabou, né? Armistício é só cessamento de hostilidades bélicas, né? Mas ainda estão em guerra, né? E ratificou definitivamente a divisão da Coreia. Não foi assinado um acordo de paz. Assim, tecnicamente, os dois países encontram-se em guerra ainda. Então, se perguntarem qual foi a guerra iniciada na Guerra Fria que não acabou? Guerra da Coreia. Guerra da Coreia. Guerra da Coreia. Essa guerra não acabou, os caras estão em guerra ainda. Vira e mexe acontece cagada lá na Coreia, de gente morrendo na zona desmilitarizada lá do paralelo 38 por causa disso aí, né? Enfim, então isso foi a Guerra da Coreia, né? Dizem que lá nos Estados Unidos ela é uma guerra esquecida, que o pessoal fala pouco e não sei o que, porque não deu em nada, né? Uma guerra que não deu em nada. Mesma coisa com a Guerra do Vietnã, um pouco, né? Só que a Guerra do Vietnã é mais conhecida porque teve todo aquele movimento contra, né? O movimento hippie, não sei o que, mas eu vou chegar lá, né? Então, essa foi a Guerra da Coreia. Como é que foi então a Guerra do Vietnã? Começou em 61 e foi até 75. Foi um dos maiores conflitos envolvendo capitalistas e socialistas durante a Guerra Fria. Então, o Vietnã foi muito parecido com a Coreia. Então, antigamente ele era uma colônia francesa. Os franceses lutam depois que a guerra acaba, né? E assim, os franceses eles perdem, né? Eles são invadidos pela Alemanha e se rendem. E aí o general Pétain, né? Que era da França de Vichy, aquele estado fantoche lá, que era meio que cliente da Alemanha nazista, ele deixa com que os japoneses tomem posse das colônias francesas na Ásia. Então a Indochina, né? Que é onde se localiza o Vietnã, fica no controle sob controle japonês. Depois que a guerra acaba e o Japão perde, a França tenta recuperar o controle dessa área, dessa colônia dela. Só que durante a Segunda Guerra Mundial tinha surgido um movimento anticolonialista lá. Então, um movimento de resistência liderado por Ho Chi Minh, que queria se livrar dessas amarras de países estrangeiros, né? E aí então ocorre uma guerra lá na Indochina, né, que se chama Guerra da Indochina, que era uma guerra de dependência, né, do Vietnã, enfim. Aí acaba que a França perde essa guerra aí pros vietnamitas, e o país, né, fica dividido em duas áreas, que uma área é comunista e outra área do sul é capitalista. Aí, com intervenção internacional e tudo, então aqui, né, a divisão, aí vai ter uma convenção, né, que vai dividir, né, em duas áreas, 54,
E em 57, por intervenção internacional, um plebiscito estava previsto para saber se o povo queria uma reunificação, né? E aí o governo do Sul, que é da parte capitalista, que também era ditatorial, né, proíbe o plebiscito para manter o alinhamento com os Estados Unidos. Só que o Vietnã do Norte queria essa reunificação sob o controle deles, né? E aí eles entram em guerra com o governo do Sul. Só que aí os Estados Unidos eles começam a apoiar o Sul, né? Então ele vai apoiar, né? Só que inicialmente apenas com assessoramento militar. Só que aí em seguida, quando ele viu que o negócio estava feio, ele começou a enviar apoio direto com tropas. Porque eles temiam um possível efeito dominó, né? Caso o Vietnã do Norte vencesse a guerra e, tipo, e o comunismo começasse a se alastrar realmente lá na parte da Ásia. Porque a Ásia era um lugar com muitas colônias, ex-colônias europeias, que estavam conquistando seu processo de independência agora. Agora, né, entre aspas, na época. E então os Estados Unidos estavam com medo que essa vitória do Vietnã do Norte espalhasse essas ideias comunistas e fizesse com que todo o Sudeste Asiático virasse comunista também. Ou seja, Laos, Camboja, Vietnã, aí vai lá pra Indonésia, enfim, todos esses países aí virarem comunistas, eles estavam com medo, e por isso que eles começam a ajudar o Vietnã do Sul. Só que em 68, os norte-vietnamitas lançaram a ofensiva conhecida como Ofensiva do Tet. Tet é um rio que existe lá no Vietnã. Eles venceram várias batalhas. A intervenção americana, tipo, para defender o capitalismo, acabou se transformando numa guerra muito sangrenta, né? Perderam muitos homens, muito armamento, muito dinheiro, e acabou que essa guerra toda aí, toda brutal, fez com que nos Estados Unidos o apoio para manter essa guerra caísse. Então esse movimento hipster, né, falando não, fazemos a guerra, ou fazemos a paz, não a guerra, e essas coisas assim, acabou com que os Estados Unidos, né, se retirasse desse conflito por perda de apoio da própria população americana, né. Então, em 1935 foi assinado o Acordo de Paz de Paris, e os Estados Unidos reconheceram a unificação do Vietnã sobre o regime comunista de Ho Chi Minh. Ou seja, os Estados Unidos eles estavam até que indo bem na parte bélica, digamos assim, né? Eles estavam lutando, só que eles acabaram perdendo na parte, digamos, política. Não conquistaram seus objetivos estratégicos. Então a guerra mostrou que nenhuma potência era capaz de dispor de força e recursos limitados e que a vontade política é mais importante que o poder material no resultado de um conflito.